O apressado, ele partiu do pressuposto que a visão dele é a certa. E mais do que isso, ele começa a manipular o outro, a forçar o outro para que ele se amolde à sua própria vontade. O apressado vai se transformando em um ditador. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Extraordinário. Estamos falando sobre a pressa na vivência familiar e como excluir essa pressa para que a nossa família possa florescer, para que as nossas relações na família possam florescer. Vamos lembrar, antes de tudo, que a pressa diz respeito a essa atitude espiritual rebelde, que se rebela contra a cadência natural e divina para o florescimento da vida. Agora, quando a gente volta os nossos olhos para a família, a gente começa a perceber que a família tem um propósito específico na formação humana. Quando Deus, por exemplo, escolheu que o desenvolvimento humano durasse ali pelo menos 12 a 18 anos de um filho junto com a sua família, ele estava certamente estabelecendo uma cadência para o tempo de relações familiares. O ser humano tem uma circunferência particular do seu cérebro em relação ao corpo, né? Sua cabeça tem uma proporção particular, então para que o bebê saia com saúde, ele tem que vir muito novinho, muito subdesenvolvido. E aí Deus estabeleceu um processo demorado dessa maturação da criança. E isso tem um impacto na vida a dois, isso tem um impacto na maneira que nós lidamos com os relacionamentos. Então veja que na vivência familiar, a própria estrutura criacional, aspectos biológicos, já indicam para a necessidade de uma paciência, já nos direcionam para o entendimento de que existe um processo e ele precisa ser respeitado. Mas vamos lembrar, a pressa vem de uma má hierarquia de valores, porque você não sabe o que é mais importante. A pressa também vem dessa percepção de que você pode fazer mais do que você realmente é capaz, humanamente capaz. E a pressa também é o resultado de um coração desejoso de coisas irrealizáveis. Então, a gente até falou isso para vocês. O problema não é ser eficiente. O problema não é ter agilidade. Isso são virtudes necessárias. O problema é a atitude apressada. E a gente viu claramente que a pressa, ela vai fazer o que conosco? Ela vai nos tirar dessa conexão com a gente mesmo e a conexão com Deus. É impossível você ter uma vida amorosa, uma vida plena, se você estiver com pressa. Nesse momento, você causa desconforto para as pessoas, você fica facilmente irritado. Então, quando a gente pensa na vivência em família, a pressa é inimiga da verdadeira relação humana. E aí a gente tem que começar a pensar o seguinte: em quais momentos que essa pressa impede a vivência plena na família? Olha, a gente pode pensar primeiro na própria criação de filhos. Quando eu sou apressado, eu não aceito a cadência natural desse desenvolvimento e eu não me entrego de forma presente no momento neste relacionamento. Pais, por exemplo, que porque estão apressados, não se dedicam aos filhos na fase adequada e quando esses filhos crescem, olha que interessante, eles acabam querendo regressar ao tempo, tratando esses adolescentes como bebês. E isso é um resultado da pressa, porque a pressa rouba você do estado presente. E aqui então, portanto, é muito fundamental a gente fazer uma diferenciação, que eu já tenho falado nas minhas redes sociais, que é a diferença entre a pressa e a urgência. Se a pressa é essa rebeldia de espírito, é essa correria desordenada, sem valores bem definidos, que escraviza os nossos sentimentos, por outro lado, a urgência surge de uma compreensão clara daquilo que é mais importante. Se a família é o lugar de vencer a pressa, então nós precisamos resgatar a urgência. É preciso resgatar a urgência nos nossos relacionamentos, porque nós vamos ordenar as nossas prioridades e estar presente no momento em que nós estamos. Eu vejo um grande desafio para as relações familiares no nosso tempo, porque já falamos, por exemplo, da quantidade de informação que recebemos, já falamos, por exemplo, do desejo de produtividade. É muito comum que as famílias comecem uma dinâmica pautadas por esses desejos. Eu vejo muitas pessoas, muitas mães, muitos pais querendo impor sobre a vivência familiar uma ótica de produtividade, uma ótica mercadológica. Mas a família não é uma fábrica de coisa. A família não é um lugar para ser somente eficiente. Em muitos momentos você vai precisar trocar a eficiência pelo tempo necessário para que esse relacionamento se desenvolva. Ou seja, ser eficiente na família muitas vezes significa ser mais vagaroso,
poderoso ser desacelerados. Existem muitas coisas que podem ser feitas para desacelerar as relações familiares. A forma que nós nos sentamos à mesa e alimentamos é uma forma de desacelerar. Tirar o celular da mesa, olhar nos olhos uns dos outros. Com qual frequência você come em família? Esse pode ser um sinal muito claro de que a sua família não está sendo responsável em relação à necessidade de eliminar impiedosamente a pressa da nossa rotina. Será que as telas têm dominado o nosso tempo em família? Será que nós conseguimos escutar um ao outro sem interromper? Todos esses são sinais de corações apressados. Nós queremos estar em 3 lugares ao mesmo tempo e dessa forma. Quais 3 lugares? A sua tela, o seu trabalho e os seus filhos. E nós normalizamos essa fragmentação da nossa vida, porque nós não estamos presentes no nosso tempo, e começamos a criar mitos contemporâneos para nos satisfazer. Um desses mitos é o tempo de qualidade. Você já deve ter ouvido falar. Eu não estou dizendo que não exista tempo de qualidade, mas muitas vezes nós queremos o fast food de qualidade. Nós imaginamos o seguinte: se eu tiver ali 15 minutos, ele vai ser um tempo de qualidade. Ora, eu não estou dizendo que você não deva aproveitar os 15 minutinhos que você tem para intensificar ainda mais a sua relação familiar. Mas é um engano você achar que esses melhores momentos vão surgir de forma espontânea. Eles não vão. O Timothy Keller, que é um pastor norte-americano, fala sobre isso de uma forma muito interessante. O tempo de qualidade é o resultado do investimento de tempo. É preciso muito tempo para que o tempo de qualidade exista. Você pode pegar, por exemplo, os melhores momentos de um jogo de futebol. Como é que funciona? Você vai ter ali 3 minutos de ótimos momentos, mas o jogo tem 90 minutos. Da mesma forma, esses grandes momentos de memórias que nós temos em família, eles são melhores momentos, mas eles não são construídos de forma instantânea. O Nissin Miojo dos relacionamentos, o fast food dos relacionamentos. Não. Eles surgem de uma série de experiências no tempo e no espaço. Então, veja, vencer a pressa também precisa estar relacionado com a devoção do tempo na família. Agora, nós sabemos, existem estações diferentes. Existem aquelas estações que você vai necessariamente se empenhar mais. Para o trabalho, isso é natural. Mas a sua vida não pode ser pautada nisso. Isso não pode ser o guia da sua vida. Então, quando a gente está falando de eliminar a pressa dentro da família, a gente precisa repensar a agenda familiar e como que a gente devota o nosso tempo dentro da nossa própria casa. Existem aí algumas dicas bem práticas que você pode começar a colocar no seu dia a dia. Eu percebo, por exemplo, na relação com filhos. Normalmente nós estamos apressados para ir para a igreja, nós estamos apressados muitas vezes para que os nossos filhos estejam prontos rápido. Aqui em casa, por exemplo, nós somos 5 crianças, eu e minha esposa, e é um desafio ver verdadeiramente, no momento de sair para algum lugar, para que eles estejam prontos. Vai o desafio para você. Você já pensou que toda vez que você age baseado na pressa para o bem do seu filho, você imagina, você está desestimulando o desenvolvimento dele? Por exemplo, você tem permitido seu filho a vestir a própria roupa? A colocar o próprio sapato? Se ele já tem ali os seus 4, 5 anos, 3 anos, ele já está tendo a oportunidade de fazer isso de vez em quando? Vai demorar mais. Vai, verdadeiramente vai demorar mais. Mas esse é o processo para que ele tenha mais autonomia. Percebe? Quando nós estamos apressados, nós também negamos o processo dos outros dentro da nossa própria casa. Na mesa, vou colocar a comida na boca da criança de 3 anos, porque vai sujar menos e também vai ser mais rápido porque eu estou com pressa. E você está roubando da criança a capacidade de se desenvolver, do ponto de vista motor, do ponto de vista da autonomia, e aí você vai ter crianças de 10, 12 anos depois com dificuldades de se alimentar porque elas foram completamente tolhidas, impedidas de desenvolver a capacidade de sentar em uma mesa e fazer por si mesma. A pressa vai impedir o amadurecimento das pessoas ao nosso redor. Porque veja, eu sou apressado também quando eu não respeito o tempo do outro. Eu tive o meu tempo para compreender, para amadurecer. Quando eu sou apressado e exijo do outro, eu, na verdade, estou negando a humanidade dela. E isso pode ser evidenciado num diálogo, por exemplo. É a forma que nós interrompemos o outro, a forma que nós não os deixamos finalizar uma frase, a forma como nossos ouvidos não estão abertos para eles. Isso tudo é sinal de uma pressa desordenada. E a
gente poderia, inclusive, falar aqui na relação conjugal. É um desafio muito grande para as pessoas isso. Porque quando somos apressados na relação a dois, nós queremos impor o nosso ritmo para outra pessoa. E aí não há tempo para que o outro pense, não há tempo para que o outro amadureça. Inclusive, espaço para que nós confiemos em Deus, para que Ele também trabalhe no outro coração e no nosso. Porque quem garante também que nós estamos sempre certos? No entanto, o apressado, ele partiu do pressuposto que a visão dele é a certa. E mais do que isso, ele começa naturalmente a manipular o outro, a forçar o outro para que ele se amolde à sua própria vontade. O apressado vai se transformando em um ditador e isso pode facilmente acontecer dentro da sua casa se você não desacelerar, se você não extirpar, não tirar urgentemente a pressa do seu dia a dia e da sua relação familiar. Quando a gente falou ali daquela alusão de Jesus falando, venha que meu jugo é suave, vamos lembrar, ele estava falando o quê? Que existe o jugo, né? Aquela presilha, né? Que passa aqui por cima da cabeça do animal e une ele a outro animal e une os dois animais a uma ferramenta atrás. Basicamente, o que essa passagem também fala? Ela fala que se a gente quiser andar com Deus, nós vamos precisar submeter à cadência de Deus. Ter o jugo de Cristo sobre a nossa vida significa aceitar a cadência de Cristo e a maneira que Ele faz o trabalho dele. Então veja, orar uns pelos outros na vivência familiar é uma das coisas mais poderosas para extirpar a pressa. Porque quando eu começo a orar pelo meu cônjuge, pelo meu filho, e eu deixo de ser um ditador sobre as vontades deles, eu começo a abrir também espaço para o sobrenatural dentro da minha casa. Quantos testemunhos eu já escutei de pessoas que tiveram seus casamentos transformados, não por uma discussão que aconteceu, mas por colocar os seus joelhos no chão. Porque o poder da transformação pela oração, pelo poder de Deus, no coração do outro é muito maior. A gente tem falado isso aqui muitas vezes em vários contextos, que é o seguinte, Deus não está no negócio da obrigação, Deus está no negócio da transformação de corações. E uma casa transformada é uma casa que consegue vencer essa lógica da pressa. Então, desacelere nas atividades em família, tenha uma nova perspectiva do tempo, organize-se para que este tempo seja presente no momento. Jesus sempre estava presente no momento, essa é a cadência divina para a verdadeira humanidade. Significa que você tem que ser lento em tudo que você faz? Não. Significa que é ruim ter agilidade? Não. Mas você precisa desenvolver um senso de urgência, e aqui a gente termina. Essa urgência é o reconhecimento de que existem coisas mais importantes na nossa hierarquia de valores. O meu casamento é urgente, então eu preciso encontrar tempo para ele, eu preciso devotar minha atenção nessa relação matrimonial quando eu tô ali, né? Preciso estar presente. Muda a forma que você coloca o celular em volta, guarda espaço, bloqueia espaço na agenda. Meus filhos são urgentes, então eu preciso investir tempo neles. Eu preciso ter um tempo durante a semana que eu vou sair com eles. Eu preciso ter um tempo que eu vou ler para eles. Eu preciso ter um tempo que eu vou escutar as perguntas deles e vou ouvir, vou captar o coração deles. Eu percebo isso muito, né? Apressa, o pai apressado, a mãe apressada, o filho fala uma coisa errada, você já bloqueia completamente. Não faz isso, menino, não faz isso. E você não vai lá no coração dele, que é essa questão de vencer a pressa. Olha, onde que você escutou isso? Peraí, me fala mais. Você está captando o coração dele. No entanto, quando você, vamos dizer assim, bloqueia de uma forma violenta e brutal ali o que o filho está falando, tudo bem, né? Você falou que está errado, mas você não chegou no coração do seu filho. Chegar no coração das pessoas dentro da sua casa demanda tempo, e isso é contrário a essa noção de pressa. A família não é uma fábrica de coisa, não é uma linha de produção. Família é uma construção da humanidade, e essa fabricação da humanidade é uma tecelagem, é um processo demorado, que precisa de paciência, que precisa de tempo. Então, esse senso de urgência é fundamental para que você consiga desacelerar na família, você amadureça a sua postura dentro de casa, para que você vença a pressa. E aí você vai começar a ver, quando você organizar o seu tempo para não ter pressa dentro de casa e em família, as brigas vão começar a ser menos constantes, as irritações vão começar a ser menos constantes, os diálogos vão se aprofundar, o amor entre vocês vai estar mais intenso, claro, e isso vai ser uma obra extraordinária de Deus para esse mundo. Ah, talvez você não está casado, talvez você não tenha filhos. Quais são os familiares que estão aí, né?
aqueles mais velhos, por exemplo, você tem tempo de ir até eles? Você gasta um pouquinho de tempo para sentar ali com o mais velho? Vence a pressa com eles, que exercício bom. Escuta a história deles, valoriza a história da família. Contemple esse processo no tempo e no espaço chamado família, em que Deus te trouxe até aqui por meio de várias pessoas que se sacaram, que tomaram decisões, que erraram, que acertaram, mas esse tempo, esse momento aí, também nos faz desacelerar. Escolha muito bem a forma que você vai vivenciar o seu dia de descanso, seja ele no domingo ou no sábado, dependendo de algumas famílias, tem dinâmicas diferentes, mas tem aquele dia ali que você para e contempla e você fala, olha, em família, na vivência de pessoas, você diz assim, hoje é o dia que a gente não controla, hoje é o dia que a gente precisa parar e contemplar na beleza e meditar para a gente declarar com a nossa própria vida o seguinte: Deus está no controle de tudo. Isso é paz, isso é saúde mental, isso é desacelerar, isso é crescimento espiritual, isso é exercício de gratidão, isso é eliminar a pressa da sua vida. Eu espero que esse caminho que a gente está tomando aqui sobre a pressa possa enriquecer as suas vivências no lar. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Vamos continuar eliminando a pressa urgentemente das nossas vidas.